Então o ser humano tem aí o poder de decisão. Você pode escolher seguir esses conselhos ou desprezar esses conselhos. Então se você seguir os conselhos, você será chamado prudente, será chamado sábio. Se você não seguir, será chamado aí de tolo, né, de imprudente e muitas coisas mais. Tópico 2, uma palavra aos mestres. Se por um lado Salomão se dirigiu ao discípulo, do hebraico filho, aluno, por outro lado Tiago falou àqueles que querem ser mestres. Os que pregam e ensinam a palavra de Deus têm de falar somente o que convém à sã doutrina. Tito 2:1. Então o sábio falou como ao aprendiz, ao aluno. E Salomão vem falando para o mestre, dando um conselho para aquele que ensina, aquele que prega, né? Aquele que comanda, aquele que está aí sobre as outras pessoas, se destaca, né? Como conselheiro, como aquele que transmite conhecimento. Hoje, principalmente para o professor. Em sua epístola, Tiago utiliza símbolos extraídos do cotidiano, mas carregados de significado. Então, um desses símbolos que ele usa é freios. Assim como o freio controla o animal, deve o crente refrear e controlar a sua língua. Então, nós vamos ver que no cavalo, né, em diversos animais, se usa ali um freio e o animal é controlado por isso. Ao puxar ali as rédeas, né, isso é controlado, vira para um lado, vira para o outro, corre, para. Então, é controlado com aquele ferro na sua língua ali. Então ele é controlado. Então assim também Tiago diz que nós devemos controlar a nossa língua, colocar um freio na nossa língua, né, para parar de falar quando for falar coisa errada. Depois ele usa aí o leme como símbolo. Se o leme conduz um navio ao porto desejado, deve o crente dirigir o seu falar para enaltecer a Deus. Então se você olhar aí um leme, você vai ver que pelo tamanho do navio, o leme é muito pequeno. E o leme, apesar de ser pequeno, se ele vira para um lado, o navio para aquele lado, se vira para o outro, o navio para o outro lado. Então ele controla a direção aí do navio, apesar de ser pequeno. Assim também a língua, né? Apesar de ser um pequeno membro, pode controlar todo o ser, toda uma vida, todo um futuro, todo aí um sucesso ou insucesso de uma pessoa. Então nós devemos aprender a controlar essa língua para que ela não nos prejudique a caminhada. Depois temos aí fogo como símbolo. Uma língua sem freios e fora de controle queima como fogo. Por isso mantenhamos a nossa língua sob o domínio do Espírito Santo. Então queimar como fogo aqui significa que através da língua a pessoa pode, ao invés de construir, destruir. Ao invés de causar aí um refrigério, pode causar um aquecimento, criar contenda, né? Criar o mal e não o bem. Então, o que nós fazemos? Usamos o extintor de incêndio aí na língua. O símbolo aí, mundo. A língua pode se tornar um universo de coisas ruins. Então, o que fazer? Transformá-la num manancial de coisas boas. Então a língua pode se transformar num membro aí, disseminador de coisas más, de coisas ruins, só dá má notícia, procura sempre trazer o mal, trazer o pessimismo, né? Então o que nós podemos fazer? Vamos domar essa língua, transformá-la num manancial de coisas boas, né? De ser objeto de boa notícia. Depois vem aí veneno. O perigo reside em alguém possuir uma língua grande e ferina e, portanto, venenosa. Então, a língua que pode trazer aí a difamação, né? Pode trazer aí a calúnia, pode trazer aí coisas ruins sempre, a língua venenosa. O que nós podemos fazer? Para acabar com o veneno, usar um antídoto aí, né? Assim como Deus mandou lá para as águas amargas, mandou um antídoto, foi jogar uma madeira lá, e de repente a água se tornou doce, nós vamos lançar sobre a língua então alguma coisa doce para que ela retire esse veneno, um contraveneno aí. Depois vem o que? A fonte. Como fonte, a língua deve jorrar coisas próprias à edificação. Então a fonte é onde tem ali um nascedouro de água.
Se essa fonte, a sua língua, só serve para trazer coisa ruim, então nós vamos ter que mudar o nascedouro, né, dessa água aí. Vamos ter que fazer com que esse nascedouro se torne um nascedouro de água doce, de coisa boa. Então vamos mudar essa fonte, fazer com que essa fonte jorre sempre coisa boa. A palavra diz: uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Não pode ao mesmo tempo jorrar uma água que serve para beber e uma água que mata. Então temos que mudar essa fonte de maneira que ela passe a jorrar só coisa boa. Depois compara aí com a árvore. A boca do crente, por conseguinte, deve produzir bons frutos. Portanto, usemos as nossas palavras para a glória de Deus. Tiago 3, de 1 a 12. Então a árvore, não pode uma mesma árvore produzir frutos diferentes. Uma árvore de maçã produz maçã. Não pode de repente uma árvore que produz aí laranja começar a produzir aí veneno, uma fruta venenosa que vai matar as pessoas. Porque se isso acontecer, o que vai acontecer com a árvore? Vai ser cortada e jogada fora, lançada fora, vai ser queimada. Então, tomemos cuidado para que sejamos árvore boa, que produza bons frutos. Conclusão aí diz: vimos nessa lição os conselhos dos sábios sobre o bom uso da língua. A linguagem, como algo peculiar ao ser humano, é muito preciosa para ser usada iniquamente. Não permitamos, pois, que a nossa língua seja instrumento de um dos pecados que Deus mais abomina, a disseminação de contenda entre os irmãos. À luz da palavra de Deus, somos encorajados a andar em união, harmonia e paz. Portanto, com a nossa língua, abençoemos o nosso semelhante, pois assim fazendo, bendiremos também ao Senhor nosso Deus. Então, o que nós podemos fazer diante de tal ensino? É mudarmos, né? Todos nós temos que ter a consciência de que precisamos mudar, precisamos melhorar, precisamos nos aprimorar, precisamos aprender a nos controlar mais e principalmente então controlar a língua, né? Através de quê? Através de uma maior entrega ao Espírito Santo, para que Ele possa nos dar, na hora que nós vamos falar, palavras que vão causar aí um efeito melhor aos ouvintes, né? Vão causar edificação, consolação, exaltação, vão melhorar a vida daqueles que estão ouvindo, que nós possamos ser bons conselheiros. Vamos orar agora então, pedindo exatamente isso ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, estamos diante de Ti, reconhecendo, Senhor, que nós temos errado, que nós temos uma língua, Senhor, que não tem sido um instrumento usado pelo Senhor totalmente para a edificação, consolação, exortação, para bons conselhos, uma língua que vai melhorar a vida das pessoas. Muitas vezes nós temos sido usados para dividir, para causar contenda, para causar discussões, para causar coisas más, temos sido instrumentos para levar notícias ruins. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, orienta-nos, Senhor, e vem, Senhor, capacitando-nos para que possamos ser instrumentos, Senhor, nas Tuas mãos, de coisas boas, que nós possamos aprender, Senhor, a controlar a nossa língua, que a nossa língua seja cada dia mais controlada pelo Espírito Santo, que cada dia nós possamos, Senhor, abençoar mais as pessoas, nunca amaldiçoar, que nós possamos ser instrumentos, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia, que nós possamos agradar a Ti, Senhor, com o nosso viver, com o nosso falar, com o nosso agir. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, ajuda aqueles que estão ouvindo. Pai, aqueles que querem se entregar a Ti agora, que querem agora aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que estão confessando agora Jesus como Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, escreve seus nomes no livro da vida, abençoa essas pessoas, Senhor. Pai querido, aqueles que estão enfermos, cura, Senhor, em nome de Jesus, ministrando sobre eles a Tua cura, o Teu poder, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos avisar os irmãos que estaremos aí em novembro, lá nas cidades de Cariacica, no Espírito Santo,
e também na cidade de Serra, no Espírito Santo. Depois estaremos aí na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Em dezembro nós estaremos na cidade de Jundiaí e, se Deus quiser, estaremos participando também lá junto com o professor Caramuru, em São Paulo, e os irmãos que fazem ali aquele lindo trabalho da Escola Bíblica Dominical, lá na igreja sede, lá no Belenzinho. Então, se Deus quiser, estaremos lá com os irmãos e você esteja conosco. Participe ativamente desses seminários de Escola Bíblica Dominical, onde nós ministramos aos professores e interessados em ser professores. Ministramos aí um curso para professores muito interessante, que pode transformar o seu ministério, pode mudar a sua visão do ministério de professor. E nós também estaremos pregando a palavra de Deus, ministrando curas, batismo com o Espírito Santo, libertação, ministrando os dons do Espírito Santo. Então esteja lá conosco. Se você puder, leve uma pessoa que não é evangélico, mesmo nos cursos, não tem problema. Eu frequentei um curso de professores com o pastor Antônio Gilberto quando eu nem era crente ainda. E isso me ajudou muito a conseguir chegar a Jesus. Então veja bem que é muito importante. Leve uma pessoa com você. Leve uma pessoa também para os cultos, para que essa pessoa possa ouvir a palavra de Deus e se converter ao Senhor. Você estará aí ganhando uma alma para o Senhor. Trabalhe nesse sentido. Então convidamos você. Em novembro estaremos então em Cariacica, no Espírito Santo, depois Serra, no Espírito Santo, depois Ipatinga, Minas Gerais.